Olá, o Justiça e Você está começando. A edição de hoje traz informações interessantes sobre bens e direitos, depreciação e amortização, encargos usados no cálculo da desvalorização. Mas qual aplicar na hora de avaliar os bens que formam o patrimônio? É o que você vai saber em instantes. E vai ver também as consequências e perigos do uso do contrato de gaveta na transferência particular de imóveis financiados. E na entrevista, a conversa é com a juíza corregedora Adriana Santiago. Ela traz informações sobre o esforço de magistrados e servidores para regularizar os estoques de processos das unidades judiciárias do Estado. O desdobramento do projeto Arquivar é Preciso gerou a Semana Estadual do Arquivamento, que será de 5 a 9 de dezembro em todo o Rio Grande do Norte. Fique conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, você confere as notícias que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O Ministério da Justiça e da Cidadania está revisando os procedimentos para a adoção e abriu uma consulta pública para ouvir a opinião dos brasileiros sobre esse assunto. Eu vou conversar agora com o coordenador da Justiça Estadual para a Infância e a Juventude, o juiz José Dantas de Paiva, que vai explicar para a gente como participar desse momento. Doutor José Dantas, primeiro explica para a gente qual é o objetivo do Ministério da Justiça em reformular esses procedimentos da adoção. O objetivo maior é fazer com que o direito fundamental à convivência familiar e comunitária seja preservado, mantido e promovido de uma forma geral e ampla e célere. O objetivo foi fazer com que a sociedade despertasse para uma nova legislação, né? Com o objetivo de fazer com que, de fato, essas crianças demorem o mínimo possível dentro de uma instituição. Se bem que hoje a lei já prevê no máximo 2 anos, mas mesmo assim é muito tempo. Qualquer pessoa pode participar e como é que faz para participar da pesquisa? Qualquer pessoa comum do povo pode participar dessa consulta pública. Basta acessar o site do Ministério da Justiça e Cidadania, fazer o seu cadastro e ali poder dar sugestões, né? Sugerindo alterações no texto da lei, sugerindo também retiradas de algumas partes que não concordam. Então, qualquer pessoa comum do povo, especialmente os órgãos que trabalham na área, os grupos de apoio à adoção, os órgãos que integram o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, como o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, a própria OAB e também os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, porque o objetivo maior, tanto do Ministério da Justiça quanto do sistema de garantia, é promover esse direito fundamental, que é o direito de uma criança de ter uma família e não ficar a vida inteira dentro de uma instituição. Então, vamos buscar essas alternativas e essa é a proposta do Ministério da Justiça e o texto está lá. Qualquer pessoa pode acessar e dar a sua opinião. Obrigada pelas informações, juiz José Dantas de Paiva, é o coordenador estadual da Justiça para a Infância e a Juventude aqui no Rio Grande do Norte. Lembrando que os interessados em participar dessa consulta pública têm até o próximo dia 4 de dezembro. A Câmara Municipal de Natal concedeu o título de cidadania natalense à desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Maria Zeneide Bezerra. A sessão solene foi prestigiada por familiares, amigos, autoridades políticas e integrantes da Corte Judiciária Potiguar. A propositura foi da vereadora Eleika Bezerra. A parlamentar destacou a relevância dos serviços prestados pela desembargadora ao município de Natal. Ela é uma desembargadora que tem uma sensibilidade para o social que sempre muito me impressionou. É muito gratificante o reconhecimento de 29 vereadoras, que foi a unanimidade, e a gente fica pensativa no sentido de saber qual foi a razão disso tudo, mas eu sempre atribuo a esse viés social que me acompanha desde 80, quando eu assumi a magistratura e vi que o juiz não podia ser aquela coisa parada, inerte, tinha que se enfrenhar, se remeter, assim, se jogar dentro da sociedade, que foi o que eu fiz e faço com muito amor.
No Brasil, uma prática ainda bastante comum quando se transfere um imóvel financiado de uma pessoa para outra é utilizar um instrumento conhecido como contrato de gaveta. Segundo dados do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, esse tipo de contrato é causa de um contingente significativo de processos. Mas será que esse é um meio seguro de comprar e vender um imóvel financiado? É o que você vai descobrir acompanhando a nossa primeira reportagem de hoje. O contrato de gaveta é um acordo particular de compra e venda de um bem que esteja sendo pago por financiamento bancário. Normalmente é feito com imóveis. O comprador se compromete a assumir a dívida do financiamento, que permanece em nome do vendedor. O contrato de gaveta pode ser escrito ou até mesmo verbal. É que a titularidade só será transferida para o comprador com a quitação do financiamento. Esse é um tipo de negócio em que a confiança entre as partes é fundamental. O contrato, nessa situação, ela é válida somente entre as partes. O contrato de gaveta, ele pode ser celebrado para bens móveis e imóveis sem nenhum problema. Para os bens imóveis é que há essa particularidade. Se você registra, ele se torna um direito real à aquisição para o comprador. Mas para os bens móveis, isso aí é celebrado com muita frequência, para veículos, por exemplo. O tabelião alerta que, apesar de ser uma prática considerada comum, o contrato de gaveta pode acarretar diversos problemas no negócio firmado. Outro alerta é feito por esse proprietário de uma imobiliária. Ele explica que a insegurança para o comprador nesse tipo de negócio é grande. O contrato de gaveta, como você está falando, que é o contrato particular de compra e venda, ele é um contrato que é plenamente aceito, né? O que tem que ser observado é o seguinte: você pode fazer um contrato particular desde que você tenha alguns requisitos básicos, que é checar a documentação do imóvel, tirar uma certidão de registro e ônus do imóvel e as certidões negativas dos vendedores ou do vendedor. Esses são os requisitos básicos que devem ser tomados, que devem ser analisados pelo comprador, né, junto com plenamente indicável que essa transação seja feita com um corretor de confiança ou uma imobiliária de confiança, né? Isso é um requisito básico. Os prejuízos que a parte pode ter para isso é deixar esse contrato, deixar essa negociação em contrato por um período muito longo. Isso aí passa a ser um risco, tá? Agora, qualquer negócio que seja feito no mercado imobiliário, ele tem é importante que seja feito um contrato para que se chegue no ponto da transferência ser feita de forma definitiva, quer seja um financiamento bancário, quer seja a escritura definitiva. Apesar de não ter validade legal, o contrato de gaveta pode ser registrado e tornado público em cartório com firma reconhecida. Dessa forma, o documento ganharia uma proteção legal. Uma das principais vantagens apontadas é o baixo custo desse processo. O registro de um contrato de gaveta corresponde a cerca de 40% do valor de um registro convencional em cartório. Olha, nada impede que um profissional do direito, um advogado, ele possa acompanhar esse contrato. Ele possa acompanhar, de um lado, o vendedor, o promissário vendedor, do lado, o promitente vendedor, e do outro lado, o promissário comprador. Mas, mesmo assim, esse contrato ele continua sendo de gaveta se ele não for levado ao registro de imóveis. Hoje, na quase totalidade dos contratos, eles são celebrados nas imobiliárias, né, nos empreendimentos, ou entre particulares, ou entre pessoas que têm um imóvel financiado e repassam para um terceiro, mas na quase totalidade são contratos de gaveta. Eles não chegam ao conhecimento do devido registro. Então, o ideal é que, assim que o comprador termine de efetuar o pagamento do imóvel, ele já busque o cartório para a lavratura da escritura definitiva do bem, registrando esse bem definitivo no nome dele, ou, se for um imóvel com financiamento imobiliário, também se faça imediatamente, até para poder haver a liberação do crédito para o vendedor. Nos casos dos contratos de loteamento, que também às vezes são contratos de gaveta, buscar levar esse contrato, pelo menos para se averbar a margem da matrícula daquele lote do loteamento, garantindo assim o direito sagrado da propriedade ao comprador e para que o vendedor também não tenha problema. Sempre é bom lembrar que a ajuda de um profissional é essencial nesses casos e pode fazer toda a diferença, principalmente por se tratar de transferência de patrimônio.
O TJ nas mídias desta semana vai para a postagem na página do Tribunal de Justiça no Facebook sobre a Semana Nacional da Conciliação, que está sendo realizada durante toda esta semana no Complexo Judiciário, no bairro de Potilândia, em Natal. Siga o TJRN no Facebook e fique sempre bem informado. Depois do intervalo, as diferenças entre depreciação e amortização e os desdobramentos do projeto Arquivar é Preciso, criado pela Coordenação dos Juizados Especiais e adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, pegue aí seu smartphone e envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 988998419. Você vai começar a receber as últimas notícias do Judiciário no momento em que elas acontecem. É o TJRN Informa, mais um canal oferecido pela Secretaria de Comunicação do TJRN de acesso instantâneo aos fatos e informações da Justiça Potiguar. O Justiça e você, volta em instantes. Quem tem bens, imóveis, veículos, ações, por exemplo, sabe que a desvalorização e o desgaste são condições inevitáveis com o passar do tempo. Por isso, devem ser considerados na avaliação desses bens. Dependendo do tipo de bem ou de direito, a perda de valor pode ocorrer por depreciação ou por amortização. Os conceitos desses dois encargos são bem semelhantes, mas cada um se aplica a um caso diferente. Veja. Você vem a uma loja e compra um veículo 0 quilômetros, como este aqui, por quase R$80 mil. Depois de um ano, você volta à concessionária para trocar o veículo e, por mais conservado que ele esteja, o preço já vai estar pelo menos 20% mais baixo. Essa desvalorização de alguns bens materiais é chamada de depreciação. A depreciação ela está relacionada com a utilização de bens corpóreos, bens físicos, né? Por exemplo, um maquinário de uma indústria. Ao longo do tempo, esse maquinário ele é utilizado por essa indústria e ele vai sofrendo uma perda, seja pelo uso, seja pelo desgaste, seja pelo fato de se tornar obsoleto. E isso necessita ser avaliado do ponto de vista econômico dentro de uma empresa. Quando o bem for algo intangível, como um programa de computador ou uma marca ou patente, por exemplo, a desvalorização é chamada de amortização. Amortização é quando você tem perda de valor em bens intangíveis, bens incorpóreos, tais como, por exemplo, um aplicativo de software ou outros bens com prazo de vida útil contratualmente determinada. Uma benfeitoria que você faz em um imóvel de terceiros. E esse imóvel foi alugado por um período de 5 anos. Durante 5 anos, aquele valor que você consumiu, ele vai ser amortizado ao longo do tempo. Um outro ponto é em relação a uma marca ou uma patente que você registrou por um período determinado de 10 anos. Então, ele vai ser amortizado em 100% ao final de 10 anos. Então, 10% ao ano seria a amortização. Os especialistas explicam que os cálculos de depreciação e amortização de bens são fundamentais para avaliar o patrimônio, em especial das empresas, pois elas precisam declarar o balancete anual no imposto de renda. No Brasil, essa norma contábil é regulamentada por lei. São ferramentas contábeis, ferramentas dispostas na legislação para quantificar aspectos patrimoniais de uma determinada pessoa. Geralmente esses bens vão estar escriturados, né? Vão estar documentados na parte da contabilidade que cuida do ativo permanente das empresas. Então, isso a Receita precisa saber dessas informações. Primeiro, para reconhecer o valor da perda efetiva pelo uso daquele bem, né? Ou pelo consumo daquele bem. E segundo, para que você tenha o lucro calculado de forma exata. Criado pela Coordenação dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, o projeto Arquivar é Preciso foi encampado pela Corregedoria Geral de Justiça Potiguar e passou a alcançar todas as unidades judiciárias do Estado. O objetivo é reduzir a taxa de congestionamento, movimentando e arquivando os processos judiciais. Sobre esse assunto, eu converso agora com a juíza corregedora, a doutora Adriana Santiago. Doutora Adriana, é uma satisfação receber a senhora aqui no nosso programa. É satisfação minha também. A Corregedoria acabou encampando o projeto Arquivar é Preciso e estendendo ele a todas as unidades judiciárias do Estado, né? Como é que está funcionando esse projeto? O projeto iniciou nos juizados especiais, né? Através da coordenação estadual, mas a Corregedoria verificou que era necessário dar uma amplitude maior a esse projeto,
não ficar restrito aos juizados. Está levando, né? Está verdade, levando para né? todas as unidades de primeiro grau. E está sendo de uma só vez, vai ser em etapas, como é que vai ser realizado? Bom, o projeto já teve início agora, em novembro, mas vai ter uma semana em dezembro dedicada exclusivamente para essa atividade, tá? Porque, assim, antes do arquivamento do processo, são necessárias as execuções de determinados atos pela secretaria. Tá? Então, esse mês de novembro é para organizar esses processos, verificar quais atos são necessários para que o arquivamento seja efetuado em dezembro. Vocês fizeram, então, uma força-tarefa para isso? Bom, a Corregedoria, ela escolheu as várias cíveis aqui de Natal para dar um apoio maior, né? Então, com isso, a Corregedoria está disponibilizando para essas unidades um servidor para se dedicar a essa atividade durante uma semana. Então, durante esse mês de novembro, 5 servidores da Corregedoria estarão nas unidades das varas cíveis não especializadas de Natal, né, para fazer essa separação dos processos, verificar quais atos são necessários para poder se arquivar. Porque o arquivamento não é simples, né? A pessoa pode se perguntar como é que se dá o arquivamento, né? Então, o arquivamento só se dá no final do processo, quando o processo já alcançou a sua efetividade, já teve uma sentença. Mas para o primeiro grau também, o arquivamento também significa quando o processo é encaminhado para o segundo grau. Então, quando é encaminhado para o segundo grau em grau de recurso, então esse processo para o primeiro grau é considerado baixado também. Então, também é uma etapa necessária. Quando a parte entra com recurso, então a secretaria tem que intimar a parte contrária e, com isso, encaminhar ao tribunal e dar continuidade lá com o recurso. Pode significar também a entrada de receita para o judiciário. Se a secretaria verificar que existem custas remanescentes a serem recolhidas, ela tem que fazer esse cálculo, intimar a parte para pagar. Se a parte não pagar, tem que encaminhar para a inscrição na dívida ativa e aí sim é que se pode arquivar o processo. Então, não é um ato simples, né? Tem que verificar se há necessidade de atos anteriores para o seu arquivamento. E o engajamento dos magistrados nesse projeto, como está? A Corregedoria tem recebido muitos telefonemas de juízes, de servidores, indagando, né, qual é a melhor forma de se trabalhar. Algumas unidades, inclusive, já solicitaram um período de suspensão do expediente externo para poder se dedicar mais a esse trabalho. Então, é tanto que a Corregedoria já vai estabelecer, na semana do arquivamento, em dezembro, 4 dias de suspensão dos prazos para uma dedicação maior a essa atividade. Isso se reflete no controle de produtividade feito pelo CNJ? Isso, a taxa de congestionamento, como você falou no início. Então, a gente pode comparar a taxa de congestionamento a uma caixa d'água. Então, se entra processos e esses processos vão se acumulando sem ter um final, então essa taxa de congestionamento fica maior. Então, é uma caixa d'água que a gente tem que dar vazão ali no arquivamento para essa taxa ir diminuindo. Vocês vão trabalhar, então, ativamente nesse final de ano com esse projeto? Isso. E uma das principais metas da Corregedoria nesse final de ano é justamente se dedicar a esse projeto e, ao final, obter um resultado mais satisfatório. A Corregedoria chegou a produzir um relatório antes de implantar esse projeto, né? Sim, junto com a informática, né, a gente extraiu dos sistemas a numeração dos processos que poderiam se encontrar aptos ao arquivamento, tá certo? Então, essa listagem de processos foi encaminhada a cada unidade para que, com esse número, o servidor e o juiz possam acompanhar no sistema se realmente está apto para o arquivamento ou não. São quase 7 mil processos nessa situação? 7 mil processos, mas só das varas cíveis. Esse montante é muito maior. A gente fez esse levantamento só nas varas cíveis daqui de Natal, porque era que a gente vai concentrar ajuda com servidores da Corregedoria, mas esse número pode alcançar até 50 mil processos, por exemplo, no estado todo. Um bom resultado num projeto como esse pode mudar até a colocação do Tribunal de Justiça Potiguar nos índices do CNJ. Isso, porque assim, esse projeto foi importante também para despertar a consciência tanto do servidor como do magistrado na importância de se arquivar. Porque antes não havia essa conscientização, essa importância para a obtenção desse índice de congestionamento. Então, muitas vezes se preocupava mais com o atingimento de metas de produtividade e sentenças
e se esquecia dessa etapa final, que é o arquivamento. E agora não, agora com esse projeto despertou no servidor, no magistrado, tá? Essa vontade de arquivar também o processo para a obtenção de melhores números ao tribunal. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não, obrigada a você. E o Justiça e Você fica por aqui. Estamos de volta na semana que vem. Até lá você acompanha as principais notícias do Poder Judiciário pelo site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Foi um privilégio a sua companhia. Até a próxima.